do tal que vamos falar, uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio a 3%. Isto pode variar em 1%, não, 0,3% a 3%. Okay? À volta disso. Mas pronto, o standard é os 3%. Normalmente é feito em água ou PBS, mas é precisamente água. Mas quando queremos grandes quantidades de peroxidados endógena, então podemos fazer com metanol, diluir em metanol. Em vez de ser peróxido de hidrogênio com água, passa a ser peróxido de hidrogênio com metanol. Com metanol, pronto, é mais agressivo. E quando nós fazemos dessa forma, e a 3%, convém fazer o bloqueio a seguir a incubação do anticorpo primário para garantir que não há destruição dos receptores antigénicos de interesse. Quando os níveis de concentração de peróxido endógeno não são tão altos, pode fazer com uma porcentagem menor e pode ser feito em água. E dessa forma, pronto, a probabilidade de identificar os receptores de interesse é menor. Isto é um exemplo, sem bloqueio e usando o bloqueio, basicamente é só assim. Colocamos, por exemplo, o DAR, o homogéneo, o DAR vai reagir com peroxidados endógenas do tecido e dá por castanho. Fazendo o bloqueio, isso já não vai acontecer. Ok? Aqui um exemplo de o bloqueio do peróxido de hidrogênio realizado antes e após a aplicação do anticorpo primário. Mostra o aumento da imunoreatividade na secção após a aplicação. Como podem ver, isto é o bloqueio do peróxido de hidrogênio feito ou realizado antes da incubação do anticorpo primário e este após a incubação do anticorpo primário. Como podem ver, existe uma diferença da imunomarcação do próprio anticorpo. O que acontece aqui é o que é que às vezes faz? Se nós incubarmos mais tempo e a mais temperatura, ele acaba por ter uma imunomarcação muito semelhante, ok? Mas também alguns efeitos podem ter sido perdidos durante o processo. Por isso, em situações em que existem grandes concentrações de peroxidados endógena, temos que fazer uma porcentagem mais elevada de peróxido de hidrogênio, justamente com metanol, que ajuda a quebrar e bloquear essa peroxidase endógena. Mas tem um tal efeito nos epítetos. Então, primeiro incubamos o anticorpo primário para ele se ligar aos nossos antigénios de interesse e a seguir podemos aplicar à vontade, mesmo que destrua os outros epítetos antigénicos, que não são aqueles que a gente quer identificar. Ok? Pronto. Em situações, isto é uma situação muito específica. Em situações normais, o standard é fazer sempre antes. E normalmente nem sequer é em metanol, mas sim em água e uma concentração que às vezes menor. Ok? Mas pronto, isto é só um exemplo para mostrar esta imagem de um artigo no qual eles mostravam uma secção num tecido onde havia alta concentração de peroxidados endógenos e eles estavam a demonstrar como isso acontecia. Aqui é só um exemplo, não vou ter que saber estes nomes, isto é só para vocês perceberem que existem, conforme as marcas, bloqueios. Este é um exemplo do reagente, o Bloxal, que tanto bloqueia a peroxidase endógena como a fosfatase alcalina. E ali é para mostrar a mesma secção de tecido, sem bloqueio, adicionamos, por exemplo, o AEC, que é o homogéneo para a fosfatase alcalina, e o DAB para a peroxidase endógena, e tem a cor, castanho e vermelho. Fazendo bloqueio, já não vai acontecer, quer dizer que a peroxidase endógena e a fosfatase alcalina foram inibidas ou bloqueadas. Está bem? Isto era só um exemplo de uma solução bloqueadora comercial que portanto dá para bloquear os dois tipos de enzimas endógenas. Está bem? Mas neste caso aqui eu não vou perguntar nada em relação para saber o nome do Bloxal, só para vocês terem uma noção. E pelo que eu sei, no estágio ainda nunca apareceu alguém que não há essa exigência, só para vocês perceberem. Aqui é o exemplo da fosfatase alcalina, no qual a adição de solução leva a glicol, no qual acaba por inibir a fosfatase alcalina endógena e assim evitar a tal
marcação fúndica específica, imagem específica, que poderia induzir erradamente no diagnóstico para falsos positivos. O da endógena, nós também já tínhamos falado, quando usamos apenas faz o bloqueio desta biotina endógena, quando usamos o método de detecção que utiliza a biotina, neste caso quais são? São três: a vidina de biotina, tetravidina de biotina e o LSAB, o label de tetravidina de biotina. Ok? São esses três. Só neste caso é que se faz o bloqueio desta biotina endógena. Os outros dois é consoante a macrovisualizadora que nós estamos a detectar. Se for na velocidade, temos a velocidade endógena. Depois este é o tal exemplo, já tinha mostrado como é que se fazia até essa operação e bloqueando dessa forma. Pronto, aqui é um exemplo do que é que acontecia se não realizássemos o bloqueio da biotina endógena. Ok? Ou seja, nós fazendo o imunormal, e a única diferença que existia nos dois era, os outros quando eu mostrei, era só o tecido e colocar o cromogéneo. Aqui não, aqui estou a dar o exemplo de fecho o processo todo do protocolo de imunohistoquímica, apenas realizamos o bloqueio. Nós vemos a diferença, o que é que isto faz. Como podem ver, vai haver marcação inespecífica, isto depois pode induzir em erro. Okay? E dificultar, é aquela coisa que eu disse. Neste caso, até está a mascarar a marcação específica. Eu posso fazer as duas coisas, mascarar ou simular. Ok? Então, neste caso, aqui estava a mascarar e torna difícil depois no diagnóstico. Isto é só outra vez um exemplo de onde é que podem estar presentes, onde é que estão presentes em mais sítios, mas pronto, alguns exemplos, e como é que se poderia fazer um tal bloqueio. Como vocês veem, muitas vezes até quando usam o metanol, o que é que eles fazem? O peróxido de hidrogênio reduz a pesar de 5%, okay? Para não danificar os serviços. Depois a gente pode jogar com isso. Mas o que eu quero que vocês saibam é, quando existem as grandes concentrações de peroxidase endógena no tecido, nós vamos utilizar uma concentração de peróxido de hidrogênio maior, ok? Pelo menos 3%, às vezes acho que até pode ir até 5%, mas vá, 3%, e em metanol, para ajudar a fazer esse bloqueio. Mas quando é possível e pode danificar alguns agentes antigénicos, que nos interessa, fazemos depois de incubação do anticorpo primário. Mas isto é nos métodos indiretos, né? Se o anticorpo primário tiver já a molécula visualizadora, para que fazer sempre antes. Mas aí, o que é que isso acontece nesse caso? Nesse caso, não vamos usar a molécula visualizadora da peroxidase. Há muita peroxidase endógena, vamos usar a fosfatase alcalina. Okay? Porque normalmente, por regra, a fosfatase alcalina é utilizada em situações que a concentração da peroxidase endógena é elevada. Então, utilizam a fosfatase alcalina porque sabe-se para fazer este bloqueio tem que ser mais perigoso, mais agressivo e pode danificar. Mas vamos supor que no laboratório não tinham fosfatase alcalina e tinham essa situação. Então, o que é que vocês fazem? Depois da incubação do anticorpo primário. Se não tiverem, e o método for direto, mas pronto, isso é mais rápido, vamos supor que é o pior de tudo, só tem um método direto, tem muita endógena, não tem fosfatase alcalina. O melhor que se pode fazer é utilizar a mesma o metanol, mas reduzir a concentração e expor durante um bocadinho mais tempo. Para ver se dá, mas a ideia ideal aí é trocar para outra molécula visualizadora. Mas pronto, estamos a supor que não há nada. E vocês tinham que fazer aquele dia, depois esperar que chegasse, seja o que for. Então usam sempre o metanol ajuda a quebrar. E em vez de usarem a concentração mais alta, uma concentração menor, durante um bocadinho de exposição de mais tempo. Para ver se conseguiam diminuir o risco. Mas pronto, isto é só coisas já mais hipotéticas. Em situações normais muita concentração de, se vocês forem para estágio, muita concentração de peroxidase endógena, posso fazer duas coisas. A primeira é troca-se a molécula visualizadora, baixa fosfatase alcalina. Essa é a primeira. A outra hipótese é ter o peróxido de hidrogênio mais concentrado em metanol, mas temos que fazer o bloqueio depois de incubação do anticorpo primário, para garantir que não haja a danificação dos antigênios. E isto é mais relevante até quando as quantidades de antigênio alto que a gente quer são poucas. Quando temos uma grande quantidade, estragar os contas até se calhar não faz muito mal. Mas quando é pouco, a gente sabe que se estragarmos o pouco que há, mesmo que a metação seja muito boa, não vamos conseguir ter a notificação de sinal e ligação. Está bem? Então, mas temos de reduzir as quantidades de
era, estava a dar um exemplo hipotético de, imagina, estás no laboratório, né? Porque às vezes vocês apanham orientadores que gostam de fazer este tipo de hipóteses, que é para ver se vocês percebem a exemplo. Imagina que estás no teu laboratório, o método de detecção que usavas era o método direto, isso, logo, o que é que isso implica? Que a molécula visualizadora está no anticorpo primário, por isso nem podemos diluir, nem podemos incubá o primeiro e fazer o bloqueio depois. Então vamos supor que o teu método era esse. A amostra era urgente, tinha que ser feita na hora e não havia, e tinha muita peroxidase endógena. Né? Ou faça fosfatase alcalina quando era outra opção. Não, e depois isso era o que eu estava a dizer. E também não tinhas a fosfatase alcalina lá. Como era muito gente que tinhas de fazer, o que é que a gente faz? Usávamos o peróxido de hidrogênio antes, à mesma, né? Mas diluído em metanol. O metanol é mais agressivo e ajuda a quebrar a peroxidase endógena. E depois, mas em vez de usar os 3% ou 4% de peróxido de hidrogênio, usávamos 1%, por exemplo. E deixávamos a expor mais um bocado, para tentar remediar a coisa e ver se funcionava. Mas isto é um cenário hipotético onde tudo mal pode acontecer, acontece. Agora, em situações normais, estás no estágio, que é o orientador, às vezes eles fazem isso dizendo assim: olha, temos aqui um método que a gente usa, é um polímero indireto, não sei o quê, blá blá blá, é peroxidase endógena, temos aqui uma amostra com muita peroxidase endógena, com grande concentração. O que é que se faz? E tu dizes, ou podemos fazer duas coisas, quais? Tu dizes, primeiro, trocamos a máquina utilizadora, usamos a fosfatase alcalina, que assim evitamos esse problema. O outro é ter o peróxido de hidrogênio a 3% com metanol, de forma a conseguir bloquear essa grande concentração de peroxidase endógena, mas temos de ter o cuidado de utilizar após a incubação do anticorpo primário para garantir que não haja a danificação dos líquidos higiênicos altos. Está bem? Pronto, isto é o standard, é o normal. Eu agora só estava a dar outras, só para vocês tentarem perceber o raciocínio, está bem? Então pronto, depois aqui, outra vez a gente já tínhamos falado um bocado disto, que é o dado, nós vamos buscar apenas naquilo que se utiliza mais na rotina, é mais de 90% dos casos que é sempre isto, e isto vocês vão ver. Raramente vem com outra homogénea, se vocês têm alguma experiência. Mas pronto, o que nós usamos é o dado, é o que reage com a peroxidase, e logo se reage com a peroxidase é aquilo que a gente tem que fazer o bloqueio da peroxidase endógena. Pronto, este aqui é um exemplo de como é que acontece a cor. O dado reagindo com o peróxido de hidrogênio e a peroxidase em cima da peroxidase vai dar a tal cor. Em relação ao contraste, podemos fazer desde corantes que coram os núcleos de verde, de vermelho, de azul. O preferível é sempre a carboxilina, é o standard. Okay? Só não utilizamos a hematoxilina, tem uma cor azul buchada, quando o nosso cromogéneo tem uma cor muito semelhante. Se nós vamos usar, por exemplo, o PCID, que é azul, aí não convém marcar dessa cor, mas sim de vermelho, por exemplo. Okay? Por isso, o contraste é sempre feito de acordo com a cor do nosso cromogéneo. Como o nosso standard é castanho e a segunda mais utilizada é a vermelha, então não há problema de usar um que corre os números de azul. Qual é que é o tal standard que a gente utiliza? É uma hematoxilina. Okay? Depois isto tem interessa, pode ser a Daris, pode ser a Mayer, pode ser a Irving, pode ser a DeVille também, ok. Porquê que é importante usar? Porque vai permitir o quê? Exatamente. Vai-nos ajudar na arquitetura e morfologia geral do tecido. Agora, quais é que são os cuidados que nós temos que ter? Ou seja, se for um contraste a menos, o que é que vai acontecer? Porque o contraste é bom estar no ponto certo. Temos as duas situações. Quando é a menos, se for um pouco com contraste, vamos perder o tal contexto morfológico que a gente queria ter. Se for a mais, ou seja, se for muito intenso, qual é que é o problema? Qual é que acha que é o problema?
pode dificultar a visualização da imunomarcação. Em que situações? Especialmente, existe um mesmo que pode dificultar a visualização, que é quando a imunomarcação é nuclear. Pode ser na membrana, no citoplasma, no núcleo. Quando é muito intenso, pode-nos dificultar quando a gente quer ver o marcador nuclear. Né? O marcador nuclear não vai marcar todos os núcleos, vai marcar alguns. Mas se tu tiveres um contraste muito intenso, aquele azul recheado escuro com o dado que é castanho muito escuro, e não vais conseguir, às vezes, pode confundir, ok? Pode induzir a erro. Até pode dar por os dois lados. Pensares que tens mais do que aquilo que é, ou tens menos até. Pensares que aquilo é tudo azul recheado escuro e não dá, ok? Porque muitas vezes até o dado pode não ter uma cor muito intensa. Os tais intensificadores para pôr a cor ainda mais escura. Mas pronto, tem que se ter sempre cuidado. Isto aqui que estávamos a falar. Pronto, a castanha é mais utilizada, o contraste altamente identificável com a castanha do dado, vê-se bem. A intensidade de contraste deve ser otimizada. Porquê? Pronto, aqui é um exemplo onde está muito fraco e percebendo qual é o contexto morfológico e onde está muito forte pode dificultar a visualização. Muito fraca prejudica o local, a avaliação da morfologia geral do tecido e muito intensa prejudica a avaliação da imunomarcação, especialmente quando estamos a falar de marcadores nucleares. Okay? E acho que a medicina não é a melhor imagem, porque isto deve estar muito intenso, isto ainda devia estar mais intenso. Então, por exemplo, se eu perceber uma frequência de iluminação, porquê? Dizemos que pode ser muito fraco e... Posso perguntar diretamente, dizer de um caso do outro, fraco ou forte, ou posso perguntar assim, quais os cuidados que temos que ter no contraste, com a realização de iluminação química. Vocês têm que dizer, o contraste convém estar a uma intensidade ajustável, de modo a visualizar corretamente a imunomarcação. Ou seja, pouco intensa, este contexto morfológico, muito intenso, pode prejudicar a análise de imunomarcação, especialmente em imunomarcações nucleares. Depois, o meio de montagem é o mesmo que nós usávamos nos gatos citoquímicos, que são usados para aderir à lâmina. Qual é que é a utilidade? Por que é que a gente faz o meio de montagem? O que é a utilidade? Por duas coisas. É o quê? Preservação da imunomarcação, né? Ou preservação da amostra armazenada, pode ser assim também, e facilitar a visualização dos resultados ao microscópio. Essa é uma montagem um bocado difícil de ver. A principal é para preservar a amostra armazenada, ou seja, a imunomarcação, no tecido, e facilitar a sua visualização ao microscópio. Óbvio que depois o meio de montagem depende do cromogénio que nós estamos a utilizar. Se for um cromogénio solúvel em álcool, não podemos usar os tais meios de montagem alcoólicos. E se for aquoso, temos que usar os meios ao contrário. O dado, neste caso aqui, usa-se o meio de montagem que é lá, que ele é insolúvel em álcool, então podemos utilizar. Então, um exemplo. O meio de montagem que eles normalmente chamam-se orgânico, que é o álcool ou não aquoso. Aqui é um exemplo. Quando nós, consoante que estamos a usar, temos que ter a intenção esse meio de montagem. No AEC, quando a gente usa a porcentagem da altura, tem que ser o meio de montagem. Isto aqui, o que interessa saber é que os meios de montagem são escolhidos de acordo com o tipo de cromogénio que estamos a utilizar. Se ele é insolúvel em álcool ou insolúvel em água. E aí a gente utiliza o meio de montagem aquoso ou
orgânico. Ou o meio de montagem não oposto. Não podem pôr assim. Agora, saber mesmo exatamente qual é que um deles é, eu não peço isso. Só quero que vocês tenham essa noção. Pronto. Terminado esta parte toda, a gente já falou então sobre a imunohistoquímica, o normal, né? Ou seja, basicamente, fazendo assim um resumo muito rápido, é quando é que a imunohistoquímica começa a ser diferente da rotina da histotecnologia. No passo da microtomia. Porquê? No passo da microtomia, teoricamente, temos que ter, não vamos dizer micros, mas temos que ter cuidado com a espessura do pó. Esse é o mais importante. Para quê? Para garantir que não haja demasiadas camadas de células e assim reduzirmos em R, ok? Na avaliação, como é que pode funcionar? Das duas formas. Muito fininha pode dar uma intensidade fraca, induzir em R, muito espessa pode dar uma intensidade fora, e em marcadores de membranas que a gente avalia se está completo ou incompleto, também pode induzir em R, ok? Nas duas situações. E depois temos que fazer o quê? Temos que ter lâminas adesivadas, né? Mais o que temos que ter? Controlos, não existiam. Tá? E pronto, e se formos pegar no bloco novo, não podemos fazer modelos dos baixos, que é para ter a mesma superfície do corpo. A partir daí, fazemos a reparação antigénica, para reparar os tais vírus. Depois fazemos o tal protocolo que é, conforme o marcador, fazemos os bloqueios, conforme o método de detecção existem três, temos que fazer se calhar um bloqueio extra, bloqueio das proteínas específicas fazemos sham, para garantir uma probabilidade menor de existir uma marcação específica. Mais, a seguir a isso, incubação do anticorpo primário, há aquela situação da concentração endógena. Se for a peroxiidase, para fazer depois do anticorpo primário, a gente teve a falar, adicionar o secundário, depois utilizar o cromogénio de acordo com aquilo que é. Se for necessário um intensificador ou não, também pode, às vezes é necessário, para o cromogénio, para ficar mais forte. E o meio de montagem de acordo com a solubilidade do nosso cromogénio. Se for insolúvel em álcool, é um tal orgânico, insolúvel em água, é um tal aquoso. O orgânico pode dizer orgânico ou não aquoso, também está certo, está bem? É isso. E então, a imunohistoquímica múltipla permite a aplicação de 2 ou mais anticorpos primários. Ou seja, visualizar 2 ao mesmo tempo com cores diferentes. Pronto, o que é mais utilizado em situações que é utilizado normalmente são 2. Para mostrar logo 2 e fazer a comparação e ajudar no diagnóstico. O que é que isso nos permite? Poupança em amostra, em tempo, em reagentes, espaço físico de arquivo, e isto sempre pensando que estamos a usar a imunomarcação simultânea, logo ao mesmo tempo. E nós temos duas. Temos a simultânea e temos a sequencial. A simultânea faz 2 ou 3 imunos no tempo de uma. A sequencial é, fazemos uma imuno, bloqueamos, fazemos outra imuno, tudo na mesma lâmina sempre. Okay? Mas a ignoramos depois também não mais tempo. Mas também permite-nos usar, ou seja, nem sequer estamos preocupados com a máquina visualizadora. Estar a tocar na simultânea, por exemplo, temos de ter um marcado com fosfatase-alcalina e outro marcado com peroxidase. Né? Porque senão, se verem os dois marcados com peroxidase, o que acontece quando temos o DAP? Ficam os dois castanhos. Então pronto, tem que vir com as diferenças. Quando temos o DAP, marca um, temos o AEC, por exemplo, da fosfatase-alcalina e fica vermelho, marca o outro. Se for sequencial, não temos esse problema. Podem ser sempre a placa visualizadora da peroxidase, não há problema nenhum. A diferença é, num utilizamos o DAP, no outro utilizamos o outro cromogénio, no outro cromogénio, e não há problema nenhum. Podemos usar 4, 5, 6, 7, 10, que as coisas vão ficando diferentes. O problema é que depois também, se o imuno demora mais ou menos 5, 6 horas, é cada um assim, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, e aí fora. A simultânea não. Dá para fazer ou mesmo. Há algumas dificuldades que a imunomarcação multiplano pode fazer. A primeira é a reparação antigénica ideal. É verdade que os anticorpos normalmente
O standard é temperaturas técnicas usando o carvão cigarro, mas existem determinados que é diferente. Okay? Pode ser enzimática, pode ser com EDTA, pode ser com pH mais alto. Às vezes pode acontecer essa situação, mas pronto. Alguma dificuldade na preparação antigênica ideal, mais dificuldade no planeamento do protocolo, né? Porque estamos a utilizar vários reagentes diferentes e específicos, porque depois temos de ter um tal cuidado de produzir bens X, produzir do outro, para não fazer as reações cruzadas, isso tudo. Ok? Porque neste caso aqui, por isso, está aqui mais à frente. Pronto. Vamos aqui falar. No método sequencial, implica a aplicação de uma técnica imunohistoquímica completa, incluindo a regulação, seguida de uma desnaturação, está aqui, aqui, não vai ter efeito no cromogénio, ficando tudo ali bloqueado, que posteriormente faz uma nova técnica outra vez e assim sucessivamente. Qual é o ponto-chave aqui? É a desnaturação. Okay? Como é que a desnaturação é feita? Ou por baixo pH ou alta temperatura. Uma solução de baixo pH ou uma solução em altas temperaturas. Basicamente, remove os reagentes dos passos anteriores, deixa o tecido para receber outra vez os novos reagentes e não remove o dado. Ou seja, aquilo que já aqui tem cor, ele não tira nada daí. Mas pronto, a desnaturação é feita por solução de baixo pH ou altas temperaturas. Vantagem, qualificação mais simples, não existem reagentes altamente específicos, né? Porque não temos de ter o tal cuidado de introduzir em coelho, em ratinho, em cabra. Uma processadora tem que ser o A, outra tem que ser o B, outra tem que ser o C, o cromogénio tem que ser o Na sequencial podemos usar basicamente tudo igual, mudando apenas o cromogénio no fim, para dar outra cor. A desvantagem é que é mais demorado e mais trabalhosa por consequência. Aqui, o que é que a gente tem que ter? O que é que a gente tem que ter cuidado? Na imunohistoquímica múltipla simultânea e na imunohistoquímica múltipla sequencial. A sequencial é aquela que nós estamos a ver. Se nós queremos, o objetivo é revelar aqui dois epítopos, aqui a gente imagina, escolhemos aqui um que é antiretinho, os outros, por exemplo, é o coelho, pronto, coelho antiretinho, que é produzido uma espécie diferente, dirigida à espécie produzida pelo corpo primário, e fazemos isto assim, aqui, com a peroxidase. É uma coisa daí, pronto. E fazemos, depois chegamos aqui, usamos o dado por castanha, fazemos a desnaturação a seguir, não afeta nada, está aqui, elimina tudo o resto, estamos a pôr, e a seguir fazemos outra vez. Antirratinho, igual, ratinho, coelho, antirratinho, não. A diferença é que em vez de usar o dado, usamos outro cromogénio. Um dá uma cor azul, um dá uma cor verde, ou vermelho, seja o que for, que é mais ou menos que é o que está aqui depois no final. Usar um fast red para dar uma vermelha e ficas com um castanho e outro vermelho. Ou seja, em termos de reagentes altamente específicos, é muito menor. Agora, na simultânea, que normalmente o que se faz é esta aqui, é o que nos interessa, a sequencial é mais para a gente quer revelar 3 ou 4 ao mesmo tempo e nós não temos os reagentes altamente específicos para todos e fazemos assim. Pronto. Ficamos um bocadinho inteiro e deixamos o vermelho para estar frio a dizer, a fazer isto. Mas normalmente o que se faz é simultânea e normalmente é para fazer dois. Então o que é que a gente faz? Imagina, você tem aqui um e tem aqui outro. Isto tem que ser tudo feito ao mesmo tempo. Vá. Anticorpo. Basicamente tem que pôr tudo sempre ao mesmo tempo. Então vá, tipo um lado. Este anticorpo aqui vai ser feito aqui. Vá, vocês é que decidem. Para tudo, pronto. Então, e o secundário? Não. E agora este aqui? É aqui. Este agora. Coelho. O que é que não pode ser reativo? Exatamente. Muito bem. Então, agora o secundário aqui é o quê? Cabra. Cabra.
Porquê que não é ratinho ou coelho? Exatamente. Cabra, como disse, é porco, outra coisa qualquer. Agora, eu só estou a usar aqui que vocês vão fazer. Pronto. Então, e este aqui? Era o quê? Este era cabra antirratinho. E o outro? Exatamente. Cabra anti-coelho. Aqui já não faz problema nenhum, isto está a ser mulher aqui abaixo. Mas pronto, qual é que é a placa visualizadora aqui? Peroxidase. E aqui? Por acaso, muito bem. Depois, quando fazia, qual é que era o cromogénio que usávamos para a peroxidase? Dá. E aqui? Esse é. Isto é castanho, isto é vermelho. Então, para fazer isto ali naquela, reparem, a quantidade de especificidades que nós tivemos de ter aqui. E ali pode ser sempre tudo igual, só mudando o cromogénio. Okay? Só que depois nós mudou para o tipo de campo. Mas pronto, aqui o cuidado é quando fazes. E atenção, se isto fosse aqui outro, né? Se tivéssemos aqui um terciário, por exemplo, isto aqui, pronto, isto aqui, por exemplo, era porco, né? Nós fazíamos cabra porco, por exemplo. Okay? Mas, mano, aqui o importante é, estamos a usar os anticorpos primários, têm que ser de espécies de animais diferentes. Esse é o primeiro ponto. Depois, os secundários têm que ser produzidos em espécies diferentes dos primários. Então, se usaste o ratinho e coelho, imagina que usavas o ratinho e cabra. Já não podias usar podias usar o coelho, por exemplo. Ok? Depois é direcionado àquilo que a gente quer. Por isso, primeiro, os primários têm que ser de uma espécie animal diferente, entre eles. O secundário tem que ser de uma espécie produzida, uma espécie animal diferente dos que foram produzidos nos anticorpos primários, mas dirigidos ao respectivo, ao ratinho ou ao coelho, conforme que eles foram feitos. E a enzima visualizadora tem que ser diferente, porque se não for diferente, quando formos colocar o DAB ou AEC, por exemplo, reagem ao mesmo tempo. Né? E a gente depois já não consegue decidir se marcar a mesma coisa, então a gente já não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Perceberam? Escusar de dizer que isto sai do teste de certeza. Escusar de dizer que isto sai do teste de certeza. Porquê? Nem que vocês no estágio não tenham de utilizar isto, mas aqui vocês utilizam o vosso conhecimento da importância das reações entre uma coisa e outra. Que vocês, de qualquer modo, vão fazer assim que têm de saber. É? Se usarem o ratinho, não podem usar o produzido em ratinho, né? Tem que ser uma espécie animal diferente, está bem? Para o objetivo é isso. Em princípio, há de fazer uma coisa para vocês construírem uma imuna seja esgável. Não, normalmente é do hipótese e vocês se acionam só. E há sempre mais do que uma resposta correta. Que é pôr várias hipóteses e dá várias hipóteses de construção. Desde que as coisas batem certo, isso não há problema. Normalmente faz sempre assim. Só tem que depois ter atenção e cuidado. É o que é que eu digo lá, se é simultânea ou sequencial. Porque se for sequencial é mais fácil. Implantar CR de alguém errar é menor. Quando é simultâneo é que sim, às vezes basta falhar a mesma coisa. Já sabes, havia pessoas que falhavam normalmente ou falhavam mais, esqueciam-se da cabra, ou às vezes até faziam tudo bem e chegavam ao fim, punham soldado. Ou esqueciam-se de mudar o dado do isolador, ok, pronto, tem que ter cuidado com isso tudo, certo? Está bem? Mas é isso, vai ser assim, vai ser o protocolo também, isso é certinho. Quando chegarmos aos painéis que não vão sair, essas perguntas nunca darei hipótese. São coisas que vocês usam no estágio e tem que sair. Pronto, isto é o tal simultâneo que nós estávamos, que é tudo colocado, os primários colocados ao mesmo tempo. E como vocês podem ver, o que é que acontece? Ratinho e coelho. Depois, o que eles aqui não dizem. Dizem só que o secundário tem que ser anti-ratinho e tem que ser anti-coelho, colocados lá. O que é que a gente sabe? É que não pode ter a mesma espécie animal. Por isso, neste caso, cabra, outro animal, cão, cavalo, burro, outra coisa.
Está todas as espécies. Depois, o que é que era outra situação? Tens o dado e tens o outro, para dar o castanho e o vermelho. A diferença nisto é que este é mais rápido, desvantagens. Planificação é complicada e uma exigência de reagentes altamente específicos. No outro, a planificação era fácil e a exigência de reagentes não era tanta. E a desvantagem é que era muito demorado e trabalhoso. Pronto, isto é o contrário. Mas isto aqui é isto normalmente que a gente utiliza mais, porque a ideia é essa, é fazer rápido. Apesar dos cons máquinas, a gente pode programá-las, elas ficam ali a fazer tudo overnight e não há problema, quando tivermos mais. Mas pronto. A sequencial é mais utilizada quando a gente quer ali pôr 3, 4 ou 5 e nós não temos máquinas visualizadoras assim tantas diferentes para isso. E então, quando é assim 3 ou mais, é sequencial, utilizamos uma máquina visualizadora, a mutação é o homogéneo e a gente planifica, ou seja, programa a máquina para fazer aquilo durante as ricas que a gente seguiu. Então, disse que quando chegamos lá, está tudo feito. Antigamente, quando era manualmente, é que era mais complicado para fazer isso. Pronto, isto é um exemplo de os marcadores. Temos o TTF1 nuclear, de que cor é que está? TTF1 nuclear, está de cor. Então, onde é que está os núcleos ali? Estão a ver os núcleos? Hã? Onde foi? Não, que é esta? Castanho. Outra, citoplasma. É na piscina A, está de cor. Citoplasma. Vermelho. E isto aqui azul é o quê? Contraste, é uma toxina. Então não há, sempre. Então não vou ter tudo marcado, não é? É normal termos alguns núcleos azul e até citoplasmas sem nada, não é? Não marca todas as salas do tecido todo. São determinadas zonas. Nós depois vamos ver, não se esqueçam disso. Pronto, isto é um exemplo, podia ser sequencial ou simultâneo, mas pronto, é um exemplo de como se usa e fica. Óbvio que aqui está a demonstrar o TTF1 e a medicina. Em termos, não há grande interesse, porque a gente usava aquele TTF1, o P40, o P103, ou vice-versa, ou a medicina, que era para a gente estar a distinguir o que era uma coisa e o que era outra. Isto é um exemplo daquilo que podemos fazer logo, sem estar a fazer linhas diferentes. Aqui está outro exemplo. Temos aqui temos o quê? Aqui temos o castanho no citoplasma e o azul maioritariamente na membrana, mas também vai para o citoplasma. Ok? Mas isto aqui também temos estes marcadores. Marcam só a membrana, ou marcam a membrana e citoplasma. Está bem? Mas pronto, isto é outro exemplo. Isto agora só um exemplo só. E temos outro vermelho e outro castanho. Castanho nos núcleos, a vermelho e o citoplasma. Às vezes até podemos ter dois marcadores a marcar a membrana, mas marcam salas diferentes. Ok? Pronto. Isso não é por aí. Este é uma tripla. Tínhamos um marcador, por exemplo, o C54 azul, o P53 castanho, que iriam ser os núcleos, e depois o CK20 vermelho, que seria o citoplasma. O azul é membrana, o castanho é nuclear e o citoplasma é vermelho. Isto aqui era só, mais à frente a gente vai falar sobre isto aqui, isto é só uma introdução para vocês perceberem. Na altura tinha isto e dizia, pronto, isto vai ser no texto, ou seja, não é assim. Normalmente fazia um texto até esta parte e depois quando entravam os painéis e a proteger o lacuar, era outro texto. Hã? Vi? Não. Podem agradecer ao senhorito. Não há salas grandes, não há nada. Fica assim.
Pronto, isto é um exemplo quando a gente queríamos identificar a neoplasia intraepitelial da próstata para a lesão precursora. Usamos um coquetel de marcadores CK514 com o P63 e com o P500. O P504, que é um marcador específico para a próstata. Então, normalmente, isto era, conforme a marcação deles, nós tínhamos um diagnóstico. Aqui era um exemplo. A presença da CK514, que é nas células basais da glândula normal, a sua presença indica logo que é negativo. Ou seja, que é negativo para uma malignidade. Deve aparecer não invasivo, não. Pronto. Porque não pode existir um normal com um maligno neste caso. Mas, aqui, o do P63 é a mesma coisa. Quando ele está presente, é normal. Quando ele está ausente, é maligno. E o P504 é específico para o edema da próstata, e também nestas glândulas PIN, que é a neoplasia precursora. Ou seja, quando ele está presente, já não há as glândulas normais. Depois isto tem a ver com as presenças e ausências de cada um deles para nós decidirmos se é negativo para a malignidade, positivo para a malignidade ou positivo para a neoplasia precursora. Isso são os marcadores secundários. São os marcadores secundários. Exatamente. Sim. Não, tens marcadores normais e tumorais. Sim, aquele, por exemplo, o P500. Isto aqui, exatamente, a sua presença indica logo que tens alguma coisa. Pronto. Depois isto aqui depende se este é assim, como é que é? Pode acontecer sim. Se este estiver presente, juntamente com este, e juntamente com este também pode acontecer, ele é negativo para a malignidade, mas é positivo para glândulas com PIN, a lesão precursora. Ainda não é, mas está quase. Okay? Pode acontecer assim. Para ser uma lesão maligna, estes dois têm que estar ausentes, aquilo e isto. Vamos perceber? Pronto, depois há esta junção. Mas isto, ou seja, esta interpretação do que está positivo e negativo, isto é mais para o dermatologista. Vocês, como técnicos, vocês precisam de saber. Vocês precisam de saber quais os marcadores, quais os marcadores vão utilizar para identificar ou distinguir alguma coisa. Mas normalmente isso há listas, há painéis para isso, mas a interação perceber qual é o controle que se deve utilizar, qual é o padrão de marcação desse anticorpo e perceber se a marcação está boa, se é marcação de fundos, específica, pronto. Ou vocês fazem isto, como são biólogos, ou então olham para aqui, portanto, logo perceber, porque uns são fáceis, que é só presença e ausência e sabe logo o que é. Outros não, outros é uma junção no qual depois com a informação que internet tem que saber o que é. Mas isso é sempre um patologista. É que quando vocês vão ao estágio, vocês têm muito essa mania de fazer isso, falam muito sobre o diagnóstico e isto, mas sempre uma pessoa assim, nem o diagnóstico por isto, e vocês estão a fazer o papel de um patologista, não de técnico. Vocês podem ter essa informação, mas vocês têm que se basear em quê? Como técnicos, quando apresentam, havia uma suspeita de, então utilizamos este painel de anticorpos. E depois pode dizer, este painel, ou seja, os controles que devem utilizar são estes. O padrão de marcação esperado é este. Podem fazer uma tabela, por exemplo, e demonstrar assim. É este aqui. E depois imagina, vocês têm, imagina, vocês tinham uma lâmina no P504, por exemplo, e a seguir tem que ter uma foto com isto, e a seguir tinha uma foto com o controle. A dizer qual é o tecido, não. É para validar, como técnicos que vocês fazem. Ou seja, para cada um deles tem que haver sempre um controle. E vocês, quando fazem os relatórios, normalmente esquecem-se disso, ok? E pronto, isso é logo uma grande cara, porque vocês têm que saber. O vosso foco é isto, é saber qual é, ou seja, o que é que ele faz, o que é que ele marca, qual é o padrão dele, qual é o controle que temos que fazer. No final, depois podem provar. Foi positivo para isto, negativo para aquilo, o patologista deu o diagnóstico de X, Y, Z. Mas o foco essencial é as mediações, das medições, os clones, a marca, isso é tudo que interessa. Porquê? Porque conforme o clone, conforme a marca, a tendência da própria marca, clones diferentes, têm especificidade.
especificidades ou nuances diferentes uns dos outros. Isso é sempre importante. Quando se quer replicar algo, nós temos que saber essa informação toda. E vocês conseguem, isso é que é bem importante, está bem? Óbvio que convém saber o uso e o porquê deles, de uma forma geral, mas no final são vocês que vão avaliar. Vocês avaliam a qualidade, se está bom. E podem depois tentar adivinhar o que era. Mas o patologista tem essa responsabilidade, está bem? Pronto, isto depois já do exame de uma população hematoxina que queria diagnosticar alguma coisa, é só pelas características morfológicas, enquanto ali com a imunohistoquímica tem as marcações específicas consoante a positividade ou negatividade dos marcadores, consegue-se identificar, neste caso, por exemplo, com a marcação que havia, conclui-se que ia ser positivo por uma neoplasia na próstata. Aqui é outro exemplo, uma toxinozinha, depois quando se utilizam os marcadores. E pronto. Óbvio que esta parte aqui foi assim muito superficial, só para vocês perceberem como é que é. Quando chegarmos agora aos painéis, aí sim vocês vão perceber. Finalmente aqui tem os controles. Eu não vou exigir que vocês saibam os controles, não vou pedir isso, que vocês saibam os controles de cada anticorpo para o exame, ok? É assim, é uma informação útil para vocês saberem. Pode ser útil para vocês no estágio, mas é assim, vocês no estágio têm as duas e vão ver que controle é que se deve de utilizar. O que eu quero que vocês retenham é que sempre fazemos nenhum, temos de ter um controle. E conforme o anticorpo que estamos a utilizar, é o controle que nós vamos utilizar. Existem controles específicos para cada anticorpo que estamos a usar. Eu não vos vou pedir que saibam os controles de cor, nem pensar, nem conhecer, se há alguns nem se todos. Mas pronto, isto é só para vocês perceberem, quando chegarem ao estágio, e depois vocês sabem, mas normalmente vocês têm essa informação toda, têm a bula, têm tudo e sabem o que é que têm que usar. Mas não se podem esquecer é que têm que fazer. E quando fizerem o vosso relatório e usarem os vossos casos, têm que saber porque é que usaram aquele controle. Mas aí é diferente, é um caso ou outro específico, vocês demonstraram, e eu posso perguntar, então porque usaste este controle e não usaste o outro? Mas vocês não, o controle é este, fazem isto, não, pronto. Mas isso é a tua função concreta. Mas para o exame eu não vos faço nada disso. Nem caso para saberem os clones, o que eu peço é saberem os anticorpos e a sua função. Isso é o principal. Em alguns casos específicos, vocês vão perceber, têm que ter a noção se é um marcador nuclear, ou membranado, ou citoplasmático. Óbvio que eu vou dar aqui uma pequena fração dos anticorpos que há, apenas são aqueles que vocês normalmente utilizam para uma estágio, que eu estou a apresentar. E óbvio que eu não vou obrigar a vocês a saberem todos os padrões de marcação de cada um deles. Senão tinham que saber, sei lá, 100 e tal padrões, que aquilo é citoplasma, que aquilo é membranado, que aquilo é... Eu não vou pedir isso. Quero que vocês saibam de alguns, mas à medida que eu dou a madeira, vocês vão perceber quais é que são. Ok? Pronto. Por exemplo, o 1567, vocês têm que saber porque o marcador nuclear, porque é que existe, vocês sabem. Porque é um marcador de prognóstico. Aquilo que a gente, conforme o seu índice de flutuação, é um prognóstico mau ou bom. Por exemplo, o do R2, que é para a mão, tem de saber que é membranado, porque é o mais utilizado, geralmente vem no estágio. O padrão é muito específico, se for membrana completa, positivo, se for completa, negativo, pronto, por aí fora, ou inconclusivo. Pronto, esses são alguns daqueles que eu quero que vocês saibam. Os outros não. Do modo geral tem estes anticorpos que normalmente é para identificar, sei lá, um linfoma, para identificar o da mama, para identificar o do pulmão, se é para vermidor, se é edema, se é da próstata, assim. Normalmente o que eu quero é isso. Depois é situações muito específicas, saber ali um ou outro qual é o padrão de marcação, mas isto é feito, são aqueles que normalmente são mais utilizados e vocês convém saber mais ou menos para que é que serve. Óbvio, quando estiverem em estágio, aí já não, né? Aquilo que apresentar tem que saber. Tudo o que tiver no relatório, vocês têm que saber de uma ponta a outra. Está bem? E para o texto? Pronto, é diferente. Alguma dúvida? Não? Muito bem. Mesmo que tivessem às horas da manhã, que tem dúvidas. Só ao fim de 20 cafés, 10 minutos na data, não é? Pronto.